Bem, gente. Primeiro, deixa eu reforçar, então, de novo, um rápido aviso. Temos lugares aqui na frente para o pessoal que está aí no fundo de pé. Dá para espalhar melhor aqui, que tem lugar suficiente para a turma. E aí, outro aviso legal, a gente está rigorosamente no horário, né? A gente tem, inclusive, na parceria com a prefeitura, a gente tem aqui um semáforo, um radarzinho que está funcionando e, em tempo real, se alguém estourar o tempo, o nosso prefeito querido vem aqui multar. Então, é uma inovação do EdTech Data. Vamos lá. Senhores, um prazer estar aqui moderando esse painel e, para começar, eu já vou soltar para vocês, rapidamente, cada um coloca aí o seu ponto de vista sobre como uma DMP efetivamente ajuda uma marca, constrói valor para uma marca. Quem quer começar? Acho que eu posso começar. Tá rolando? Som. Era meu sonho falar isso. Bom, obrigado pelo convite. Como que a gente consegue usar dados para melhorar a vida do anunciante? Eu acho que é isso, né? Não é uma campanha, é a vida, né? A gente não pode pensar só no curto prazo, só numa coisa específica, mas num projeto de longo prazo em que os dados que a gente pode coletar em diversas fontes de contato com o público, com o consumidor, podem ser relevantes e podem ser úteis para melhorar a vida do anunciante como um todo, né? Acho que Acho que a palestra do Daniel foi perfeita nesse sentido. Acho que demonstrou super bem o que exatamente os dados podem entrar no ciclo de vida aí do anunciante. Para mim, o foco, as coisas principais que surgem quando eu penso em DMP tem muitas pessoas que a gente acha que não são consumidores, mas são. Eu acho que essa é a principal lição que lidar com dados online, com dados de audiência online, traz para o anunciante. Não é só o cara que se cadastra, não é só o cara que eu mandei um e-mail, não é só o cara que eu vendi alguma coisa na semana passada, mas é todo mundo que entra em contato comigo de alguma maneira, é um consumidor, eu tenho que entender esse cara, eu tenho que guardar esse cara junto comigo para eu poder falar com ele depois. Acho que a primeira coisa que eu penso quando eu penso em DMP é todo mundo, de alguma maneira, que tem contato comigo é um consumidor também. Eu acho que é isso, agregar, né, receber e consolidar de alguma forma numa plataforma esses dados e tirar os melhores insights para a campanha e ter surpresas, como o Dani mencionou na campanha de Vivo Torpedo. Tem uma frase meio um pouco forte que eu gosto de usar, que eu acho que as marcas, elas obrigatoriamente vão precisar de uma DMP. Seja uma das que está aqui, pode escolher outra, mas a marca, a hora que ela quiser fazer um trabalho realmente mais agudo, com seus clientes, conectando todas essas fontes de dados possíveis, online, offline, usando os dados da própria marca, trazendo dados de terceiros, dos próprios que a DMP pode agregar, e quiser fazer um trabalho, no final, muito mais agudo, não simplesmente pegar o usuário, ele passou nessa etapa do funil e mostrar isso aqui de novo, e organizar esses usuários como nunca, sobre os vários aspectos que ele tem. Eu acho que essa que é a riqueza da DMP, com a possibilidade de conectar esses dados de novo. Acho que tem um slide muito bom do Inter, que é pensar não só para uma campanha especificamente, mas conectar isso em todos os lugares de volta, retroalimentar um CRM, retroalimentar uma ferramenta de e-mail marketing, retroalimentar as campanhas de social, de display, de vídeo, de mobile, aonde for. Acho que essa é a riqueza da DMP. Acho que a gente pode complementar falando que o DMP traz um pouquinho também de uma certa camada de humildade, digamos assim, para quem está planejando a campanha, porque a gente pode errar no começo. E eu acho que você ter essa visão do que o público está querendo te dizer através do comportamento dele é muito legal para a gente aprender com ele e não ficar só achando que ele vai reagir do jeito que a gente imagina, na hora que a gente quer. Não, o DMP faz a gente aprender o que o consumidor está querendo fazer através do comportamento dele. Sem nenhuma palavra, só de observar a gente consegue entender o que a gente planejou de errado ou de certo. A gente pode concluir, então, que os briefings de campanha costumam vir impregnados de preconceitos? Para dar mais uma Sem dúvida. Eu acho que sim. Eu acho que, por outro lado, é um exercício que precisa partir de algum lugar.
Né? Vindo de agências, é muito comum você criar uma persona, essa persona do consumidor ideal, daquele cara que vai comprar o seu produto, o seu serviço, e você dá uma cara para isso, porque facilita nos processos criativos. E complementando o que o Adriano disse, eu acho que a beleza do processo é que quando você começa a capturar essas informações e combinar com fontes externas e de maneiras diferentes, te ajuda e te dá essa visão de que, poxa, eu mirei aqui, mas dá tempo de mudar um pouquinho, de reformular, ou de repente fazer um split de campanha e falar, né, de formas diferentes com esses targets que são diferentes. Seja para entender melhor o público correto, ou seja para aprender muito mais sobre esse público correto. Então, de repente, aquela campanha, o exemplo do Winter estava era para os executivos, na verdade, no aprendizado foi que era muito mais para as famílias. E mesmo para as famílias, tem aprendizados novos que você faz ali, mesmo que o público tivesse o correto. Que horas é a hora melhor para falar com esse cara? Em que tipo de tela é melhor para usar para falar com esse cara? Então, o processo da DMP, eu acho que ela ajuda você conseguir trazer todos esses insights, sejam inclusive os insights novos para esse dia a dia da marca, para o trabalho que está sendo feito. Legal. Vamos pulando ali para a próxima pergunta que está na tela e tentando fugir um pouco. Não, volta porque a gente ainda está na pergunta anterior. Isso. Fugindo das siglas, a gente está falando aqui de uma plataforma que gerencia dados, né? Mas a gente está falando de data providers que estão nesse jogo também, né? Também a apresentação do Dani Winter foi muito feliz nesse sentido em apresentar. Afinal, como é que as coisas se complementam? Qual a diferença de um para o outro? Vamos comentar? Aliás, nos últimos 6 meses eu tenho conversado com muita gente no mercado, eu tenho escutado muito a frase: o cliente quer construir uma DMP. E aí, quando eu escutei pela primeira vez, eu falei, ele quer ser concorrente minha? O que aconteceu com o cliente? Na verdade, o que ele queria construir é uma base de dados dele, própria, com os dados dos consumidores deles, e clientes, prospects, todo mundo que tem contato. Eu acho que isso, para mim, abriu minha cabeça e fez assim... É verdade, o DMP, no fundo, é uma base de dados que cada cliente vai construir a sua própria, com regras próprias, com consumidores e jeitos de coletar os dados que ele mesmo vai bolar, ele vai construir na necessidade do próprio negócio dele. Isso faz com que, aí a próxima pergunta, que eu já dei uma espiadinha ali, é um jeito dele construir o que a gente chama de first party data. Então, o DMP, para mim, é uma grande plataforma que vai juntar os diversos jeitos de coletar dados e de classificar dados. O data provider é um cara que é uma das maneiras de coletar e juntar dados, que é comprar dados públicos que estão disponíveis publicamente no mercado. É muito diferente de eu utilizar um dado que eu mesmo coletei usando uma plataforma de DMP, de eu colocar nesse DMP dados que eu comprei de uma empresa que faz isso profissionalmente, que coleta dados e disponibiliza publicamente. E a riqueza é combinar tudo isso. Não é ter só os dados que eu mesmo coleto, mas também os dados que outras empresas coletam, parceiros coletam, empresas dedicadas a isso no mercado coletam. Então, DMP é o banco de dados, o Data Provider é um grande, super banco de dados público que todo mundo pode agregar o seu próprio. Complementando, acho que até linkando com o que o Adriano falou, eu encaro o DMP como a plataforma, é o pipe, né? É por onde esses data providers, os dados desses data providers passam. E geralmente cada plataforma tem as suas particularidades, uma forma de capturar esses dados de comportamento online, na maioria, ou combinar com dados que são licenciados de terceiros, que estão, né, disponíveis no mercado. Eles são tão diferentes, e acho que a lógica está bem clara aqui, é que, inclusive, eu acho que trazem modelos de negócios específicos para cada um. A gente teve um olhar aqui de buy-side e sell-side. Quando a gente está falando de data provider, volta para os publishers um novo caminho incrível. O publisher, um cara que tem um vertical, olha como ele pode ser rico, pensando ele também como um data provider. Um cara como tem um site vertical de viagens incrível, o quanto ele pode saber sobre esses caras de viagem, os sites de carro, enfim. Acho que é interessante também trazer essa lógica de nova perspectiva de negócio que a lógica de data provider traz para todo mundo. Então, assim, eu posso tratar de dados mais impressão, mas tem um caminho para tratar única e exclusivamente a priori de dados que traz para todo mundo. E a DMP, eu acho que é uma lógica de como eu, seja do buy side ou do sell side, eu trato meu banco de dados para fazer o melhor uso no dia a dia.
Muito bem. Vamos avançar, então. E a próxima pergunta aqui é, já que a gente está falando aqui de data providers e de dados próprios, existe uma classificação no mercado, que a gente costuma falar bastante, mas nem sempre isso é claro para todo mundo, sobre as diferenças entre o first party data, o third party data e até o second party data, aí, que está talvez sendo inchado aí nesses dois. Como é que a gente pode esclarecer isso? E até pegando carona nas respostas anteriores, quando a gente vai para o third party data em especial, os dados aí de terceiros, os data providers, o que a gente tem hoje de concreto no mercado à disposição para os anunciantes ou para quem quer, de fato, fazer esse tipo de trabalho? Bom, o first party data é o que eu comentei na resposta passada. O anunciante mesmo coleta os seus dados através de pontos de contato que ele tem com o consumidor. Pode ser o site dele, pode ser um cadastro, CRM, alguma fonte assim. O second party data, eu vou pular o second party data, vou falar direto do third party data, porque os dois são irmãos, assim. O third party data é um dado que não é coletado pelo anunciante. Ponto. O problema, a diferença entre o third party e o second party é que o third party data fica disponível publicamente. Quer dizer, qualquer pessoa pode ter acesso àquele dado que foi coletado por um terceiro e utilizar na sua campanha, no seu site, enfim, no uso que ele quiser. O second party é também coletado por um terceiro, só que ele fica disponível só para você. Só é um deal direto que você tem entre o cara que está coletando o dado e o anunciante, o utilizador do dado, ele vai deixar disponível, é uma coisa privada, digamos assim, é um acordo entre parceiros. Por isso que existe esse termo do second party. O second party clássico é o second party do veículo. O veículo mesmo coleta os dados que acontecem dentro do seu site e ele vai disponibilizar isso para os anunciantes de uma maneira exclusiva, digamos assim. Esses dados que é coletado pelo veículo não ficam disponíveis em outros veículos. Então, há um second party clássico. Respondendo o que funciona melhor quando, na minha cabeça, sempre é uma questão de um balanço que tem que ser feito entre precisão e volume, entre precisão e alcance. O first party costuma ter, por conta da própria natureza do dado, da coleta, ele costuma ter um resultado melhor, uma performance melhor, porque eu estou falando de uma pessoa que já tem relacionamento comigo. O cara já gosta do Vivo Música, então eu mostrar de novo o Vivo Música para ele parece que faz sentido. Mostrar alguma outra oferta de música faz sentido. Eu mesmo coletei esse dado. O third party, no outro lado, ele pode ter uma precisão diferente, um aspecto diferente em termos de resultado, só que ele tem um alcance muito maior. Eu estou falando com muito mais gente. Eu tenho X clientes do Vivo Música, mas eu tenho muito mais pessoas no mercado que gostam de música e eu não consigo ter acesso a isso. Eu sempre brinco que se eu tenho uma loja de bijuteria e coloco um DMP sem dados de terceiros, eu vou descobrir que todas as pessoas que me visitam gostam muito de bijuteria, o que, né, não é nenhum grande insight. Eu preciso de ter uma fonte externa para poder comparar os dados e para poder complementar esses dados em termos de informação e volume, né? Acho que adicionando a isso, eu acredito que o first party te dá uma camada de consistência também, porque agrega e você acaba conseguindo entregar a mesma mensagem independente do canal, né? Se você está falando com esse consumidor de Vivo Música, no exemplo, enviando um e-mail ou qualquer outro tipo de comunicação que está alinhada com a sua campanha de display ou de vídeo ou, né, mobile, que seja, dá essa camada de consistência para quem está dentro da sua base. O third party te dá essa escala e a possibilidade de você estender essas audiências e entender, né, o que faz essa pessoa, o que está movendo essa pessoa do ponto de vista de conversão. E o second party é rico em insights, né? Porque às vezes é o second party data que geralmente é capturado, né, dos veículos online, que você consegue encontrar um nicho ou alguma coisa que é muito específica para a campanha, que te serve para depois usar, por exemplo, o third party data para escalar isso de novo e entregar isso para mais gente. O second party fica no meio termo entre a precisão e o alcance. Exato. Eu acho que é uma equação interessante. Interessante. O first party ele é maravilhoso, né? Esse cara já interagiu com a sua marca. Ele já é um cliente. Ele pode não ter convertido, mas de alguma forma ele já demonstrou interesse. Então, naturalmente, dentro de um projeto, quanto mais a marca puder trazer esses caras para perto, quanto mais ele consegue coletar, ele vai conseguir organizar toda essa audiência e, portanto, ativar melhor essa audiência. Então, ele é lindo e maravilhoso. Mas é legal também pensar o tamanho que você tem de audiência. Pessoas que trabalham com as marcas aéreas, os clientes entram direto no site para comprar as passagens. Então, o tamanho de audiência que uma aérea tem para trabalhar é gigantesco. Já no caso da indústria automotiva,
Quem entra de manhã fala, puta, que tesão, agora eu vou dar aquela navegada no site da Toyota, da Citroën, ou qualquer outro. Não acontece, não é? Né? Quando o cara é impactado por uma campanha, ele pode ir lá. Então, a audiência dele tende a ser muito menor. E, para ele poder fazer isso, tem um trabalho com o third party, que pode deixar isso muito mais rico. Então, já trabalhar com pessoas que têm interesse em automóveis, que já têm interesse num tipo específico de automóveis, que já demonstraram algum tipo de interesse ou intenção, que o dado third party pode já trazer para que essa campanha tenha, mesmo que ela seja uma campanha com um perfil muito mais de prospecção inicialmente, ela já seja muito mais robusta desde o início. Só nessa linha, até aproveitar, Paulo, third party data é igual a behavioral data, dado comportamental. O que mais a gente tem, só para explorar um pouco mais esse ponto? Demográficos também, né? Demográficos? Sim. Mas, digo, estamos falando aqui sempre em modelagem comportamental, ou o que mais hoje já está no jogo, aqui no Brasil, disponível, que possa ser utilizado como um dado de terceiro para esses insights e esse acionamento em campanhas? A origem o jeito do dado é um pouco diferente da origem do dado. O fato de ser um dado de terceiro não significa necessariamente que é um dado comportamental. Eu vou comentar um caso clássico que até foge um pouco do que a gente está acostumado a pensar em dados de audiência, que é o Facebook. O Facebook trabalha com second party data. Ele pergunta para os usuários coisas e ele vai disponibilizar essas coisas que ele pergunta para os anunciantes. Isso é um dado de terceiro que é privado, né? O Facebook vende para os anunciantes do Facebook por hora, e é um dado que não é comportamental, é um dado declarado. Então dá para ter third party, second party de fontes que não são só comportamentais. Eu acho que tem também a lógica os grandes data. Todo mundo vai poder ser um data provider. Então, acho que vem da lógica, desde a gente poder conectar aqueles caras que no marketing direto já surfavam muito essa onda, que são os birôs de crédito, por exemplo, você poder trazer esses dados para dentro, que traz um dado único, imaginando que você tem plataformas diferentes. Então, por exemplo, um player como um Foursquare, o que ele pode trazer de dados de geolocalização de um usuário, que um Spotify, um Vivo Música pode falar sobre as preferências musicais daquele usuário. Eu gosto muito da coisa de pensar que o céu é meu limite aqui, a gente pensar o que dado pode fazer, e a provocação é essa, que dado pode fazer sentido para o meu projeto? O que eu preciso efetivamente e como é que eu posso conectar esse dado para dentro do meu projeto de dados? Invertendo aqui um pouquinho a ordem, deixa eu começar com o Paulo agora, e vamos para a próxima pergunta, que ainda nessa esteira de que tipo de dados a gente consegue usar, muito se fala nos dados offline, né? Em especial, eu acho que todos vocês se deparam cada vez mais com as demandas de a marca quer acionar os dados do CRM dela, né? Ou alguns já falam em retargeting de CRM, né? E tem lá seus desafios, certo? Que desafios são esses, Paulo? São ótimos desafios mesmo. Bom, primeiro de mais nada, tem um processo de as próprias marcas estarem preparadas para, com todos os itens de privacidade, a gente passou um pouquinho ali, então a lógica de você estar apto mesmo a poder fazer essa transição de um meio para o outro. E o ponto é esse cara está num modo offline, você precisa achar esse cara no online. Então, você tem todo um processo para achar aquele CPF, agora aquele CPF está dentro do ambiente online. Uma vez que esse cara se loga, você começa a poder transitar com esse tipo de informação. Então, esse cara estava no meu CRM offline, foi na minha concessionária, comprou um carro, ele agora se logou, ele está me dizendo o CPF dele, opa, achei esse cara, estou marcando esse cara, e a partir desse momento, se eu tenho o opt-in disso, eu posso trabalhar com essas informações, tanto anônimas quanto as pessoais. E acho que isso é uma das maiores belezas que tem. Só que também aí volta o desafio de, mas eu não tenho um ambiente que o login disso acontece. Então, se você também conseguir ampliar o local onde você consegue criar esse ambiente de login e achar esse usuário. Acho que um pouco da barreira vai por aí. Como é que você faz para conseguir usar as mesmas chaves que vão poder permitir entender que aquele cara que está no seu CRM é o cara que está no seu ambiente, que está no seu ambiente do seu site, passou pela sua campanha, enfim. E acho que a gente tem processos estabelecidos para isso, né? Tira proveito de dados de terceiros também que já foram localizados para fazer o onboarding, e acho que a beleza disso, de novo, vou bater na tecla da consistência de comunicação entre os canais, e eu estou vendo
ultimamente também muita demanda desse tipo de prática para ajudar em modelos de atribuição. Né? Quando você tem um negócio que ele não é 100% online, esses dados podem te ajudar a entender como é que o consumidor se comporta, obviamente, nos meios online, mas, finalmente, né, se você está falando de uma marca de veículo, como a gente já falou aqui, é importante, e até a disciplina natural da indústria, é você fazer uma campanha e, no final, conseguir ser capaz de responder quantos carros você vendeu, quanto você vendeu acima do grupo de controle, qual foi o lift. Então, essa eu acho que é a beleza desses processos de onboarding. Eu acho essa questão do transformar o onboarding, né, o dado on-off juntos no mesmo contexto, na mesma base, tem essa visão de cross-device, porque, no final das contas, se a pessoa é identificada por um identificador neutro comum, ela é a mesma tanto no celular, quanto no tablet, quanto no computador, e isso é uma realidade cada vez mais importante. As pessoas ficam migrando de dispositivo o tempo inteiro. Ou a gente fica no celular o tempo inteiro também. Dá para interpretar isso de várias maneiras. Mas eu acredito que essa divisão do first party, second party, third party também se aplica para esse método de identificação. Existem casos em que o próprio player, o próprio anunciante, o próprio utilizador do dado tem uma capacidade muito grande de fazer ele mesmo essa conexão entre o dado identificado e um dado de comportamento. Ele tem um grande site em que as pessoas se logam, ele tem um grande site onde as pessoas, por exemplo, baixam segunda via da fatura, coisas desse tipo. São players que podem fazer esse processo de onboarding sozinhos. Então, eles vão fazer um first party onboarding, inventando coisa aqui no evento. Mas é possível players que não tenham essa capacidade tão grande fazerem parcerias com outros players para eles poderem trocar informações, trocar possibilidades de esse login, esse onboarding. Aí dá para surgir um second party nesse sentido. E inevitavelmente vão surgir cada vez mais players que vão trazer esse third party, grandes bases públicas de cookies ou qualquer método de identificação anônima coladas em identificação pessoal, para que isso seja possível para, por exemplo, quem não tem uma base já grande, para quem está começando. Acho que, inevitavelmente, esse mundo do on-off vai evoluir nos próximos 12, 24 meses. Com certeza vai ser uma coisa bem forte. Tem também, lembrando a lógica de que não só esse dado parte do CRM e vem para o mundo online, mas como o que vem do mundo online, ele volta para o CRM. Aí você pega alguém de CRM e o cara fica louco. Mas sem fugir da raia, senhores, tem alguém fazendo isso aqui no Brasil? Isso fica de pé hoje? Quão fácil é fazer isso? Aliás, aqui no nosso painel, a pergunta está anterior, já dá para pular para a próxima, tá? Só para todo mundo ficar antenado no que a gente está discutindo aqui. Onboarding, passa por processo de matching, essa identificação do usuário. Isso fica de pé, é legal e funciona, de fato? Sair um pouquinho do campo da teoria e indo um pouco mais para a prática, para explorar vocês aí. Acho que funciona. Eu tenho feito isso junto com a plataforma. A gente tem tido um sucesso razoável, principalmente com match rates. É um processo demorado, porque para você construir e geralmente fazer o linkage entre as plataformas leva tempo. Você precisa estar com os parceiros corretos também, né, de dados, provedores que são reconhecidos pelo mercado, são idôneos. Isso te ajuda, inclusive no processo de venda do método, ajuda o parceiro a estender essas audiências, né, e você utilizar isso. E, obviamente, você tem desafios, mas eu acredito que o mercado está olhando cada vez mais para isso. Isso é um bom sinal, é um sinal de que, né, cada vez mais outras plataformas começam a oferecer esse serviço e esse ciclo é virtuoso. Todo mundo se beneficia por conta disso, né? E até adicionando uma camada a mais, além de consistência, você tem a chance de personalizar no detalhe a comunicação para esse consumidor, né? A gente rodou uma campanha de Ambev no ano passado e está iniciando esse ano de novo, que tem a ver com os sócio-torcedores, onde o sócio-torcedor ele vê o banner do time dele na frente dele, né? Isso é bastante relevante. Fico pensando em campanhas de pós-venda de veículo, por exemplo, que a gente já sabe que a hora que o cara vê o próprio carro dele na peça, é um fator de
porque estimula o cara a interagir com a peça. Então, acho que tem um futuro bem interessante esse tipo de prática. Acho que, fazendo um contraponto, na real, acho que o volume de transações que acontecem de campanhas que usam dados offline ainda é muito, muito, muito pequeno. Eu acho que ainda está no mundo, ainda está muito na falação e pouco na ação. E acho que os volumes ainda de matches que estão se conseguindo hoje, eu tenho alguns casos em que a gente ajuda marcas a fazer bases on-off, né? Os volumes não são tão grandes e são projetos todos que têm uma cara de projetos de médio e longo prazo. Não é uma coisa que dá para ser feita de um dia para o outro. Infelizmente, ainda tem no mercado ainda tem uma certa cultura de campanhas para ontem que precisam resolver agora, soluções mágicas e infelizmente o on-off não é uma coisa mágica. Talvez seja mais fácil para o CMO, para o VP do anunciante entender porque está lidando com nome, e-mail, CPF e uma base de CRM que ele já está acostumada, é diferente do comportamental, que parece muito esotérico para ele, mas na prática mesmo tem pouco volume, pouca campanha, ainda é uma coisa que mais se fala do que se faz. Mas que está rolando e a gente tem visto cada dia mais acontecendo muito. Sem dúvida. Acho que a gente tem alguns bons exemplos. A gente lá em casa a gente tem visto no lado do anunciante preparado para fazer isso. Obviamente, normalmente o início disso é meio um parto mesmo, a coisa de conseguir trazer os dados do CRM. Existe isso um pouco ainda nas culturas, o quanto a área de CRM fica diferente do time de mídia, então tem ultrapassar essa barreira que não é fácil. A gente tem clientes publishers do nosso lado que a gente está vendo que eles estão surfando ondas super interessantes com isso, conseguindo trabalhar a partir de uma base de CPFs ou e-mails, e como ele é um publisher grande, ele tem um ambiente de login rápido e grande acontecendo, ele está super apto a entregar campanhas rápidas com isso. E aí, voltando com a lógica com a lógica programática, sem precisar passar por todas as sopas e letrinhas. É direto o anunciante que já fazia com aquele publisher, o acordo direto que ele já fazia, ele quer trabalhar especificamente com esses dados que partiram de uma base offline dele, ele conseguir entregar publicidade só para esses caras, e, naturalmente, o resultado disso é bastante interessante. Porque são caras que já estão dentro de casa, são caras que você já conseguiu organizar de uma forma e que você está conseguindo ativar com a mensagem certa para esse cara. Muito bem. Vamos pular para o próximo assunto. Falar de cross-device. Luiz, queria começar com você agora. Mitos e verdades do que é possível quando a gente fala de cross-device, que inclusive foi o principal tema explorado pela apresentação do Adriano e do Sérgio do Google, e que, sem dúvida, passa por ser um dos desafios aí desse universo de DMPs. Eu acho que a gente está começando a ver a importância do cross-device devido a jornada, né, que mudou. Todo mundo começa o dia provavelmente no celular, muda para o desktop e termina o dia num tablet ou alguma coisa assim, pelo menos eu faço isso. Mas eu acho que, pelo menos para mim, isso está bem incipiente, está bastante no começo. A gente ainda tem uma lição de casa para entender como é que eu coleto esses IDs, como é que a gente vai tratar desses devices diferentes, mas acredito que é um caminho sem volta, né? Acho que não dá para a gente discutir a respeito de programático sem ter esse layer de cross-device no caminho. E isso agrega mais um nome, mais um player para esse stack, mas é necessário, uma conversa que mais cedo ou mais tarde os publishers, as plataformas como as nossas, têm que olhar e pensar como é que você vai incluir isso dentro do mix, porque cada vez menos vai fazer sentido você entregar em uma plataforma só, né? Acho que é isso. Na linha do cross-device, eu acho que tem primeiro podemos ficar um pouco tranquilos, porque tem a lógica. Acho que, inclusive, quando a pessoa está cumprindo essa jornada do tipo, de manhã ele está no mobile, durante o dia ele está no desktop, à noite ele está no tablet. É isso. As pessoas têm comportamentos diferentes, em horários diferentes. Então, assim, as mensagens talvez têm que ser diferentes mesmo, porque no meu celular eu estou consumindo um conteúdo pessoal, no meu computador eu estou consumindo um conteúdo profissional. Então, acho que essa é uma calma sempre que a gente precisa ter. Eu gosto de falar para os clientes a lógica de também. A partir do momento que você tem um ambiente de login,
você consegue resolver isso com toda tranquilidade. Você vai saber que aquela mesma pessoa que se logou no desktop é ela mesma que está se logando agora pelo celular. Então, fica fácil de você saber que é esse mesmo usuário aqui e ali. Cross-device é realmente uma coisa muito importante, por causa que a importância do mobile no consumo, né? O consumidor já está no mobile fortemente. Talvez o mercado publicitário esteja ainda num primeiro estágio aí de adoção do mobile como canal, mas o consumidor já está lá, ele chegou bem antes do mercado, está todo mundo correndo atrás. A dificuldade, eu acho que o cross-device é muito importante para você criar perfis mais ricos de consumidor. O comportamento de uma pessoa no celular, ele se complementa de uma maneira muito interessante com o comportamento de uma pessoa no computador e no tablet, e para formar um perfil mais completo daquele consumidor que pode ser utilizado em qualquer, não é só que pode ser utilizado em qualquer lugar, mas a gente não está falando só da utilização do dado em qualquer lugar, é da coleta de dado em qualquer lugar, num perfil único. Eu acho isso muito rico, muito interessante. Só para comentar, eu acho que esse cross-device que é feito usando dados logados, e aí juntando com o que a gente estava falando de offline, isso é muito importante, mas existe também uma outra variedade de cross-device, que sem ficar dependendo de vendor de tecnologia, o cross-device tem uma nuvem meio escura em cima, porque ele fica dependendo de um ou dois vendors que dominam essa área de identificação, né? Tirando essas nuvens em cima da identificação, existe também uma tentativa de você fazer cross-device que a gente chama de probabilístico. A gente consegue, com um algoritmo, determinar de uma maneira muito assertiva se aqueles 3 dispositivos, 4 dispositivos pertencem à mesma pessoa ou não. O determinístico, que é usando o login, é legal, mas tende a ter um volume baixo. O probabilístico me parece que tem um equilíbrio mais interessante entre o volume e não ficar dependendo de um vendor, dependendo de um fornecedor de identificação. Você agrega uma camada de privacidade também, né? Fora a questão da privacidade. Você não precisa de saber quem que é a pessoa para determinar que aquele celular é também aquele desktop. É importante, de novo, para esses modelos de atribuição, né? Porque se você foca em um canal específico, ainda que você esteja rodando a campanha, no final, quando você vai tentar entender quem participou, quem contribuiu para aquela venda ou para aquele KPI que você está buscando, você precisa ter uma figura completa, né? Ter todas as peças do quebra-cabeça. Eu acho que vale comentar que mesmo com as tecnologias avançando, a gente não vai conseguir ter um cenário que a gente fique sabendo de absolutamente tudo, em que tudo esteja cruzado, o offline com o online, o celular com o desktop. Não vai acontecer, sempre vai ter buracos. Então, as diferentes tecnologias vão estar se combinando para o planejador, o publisher, todo mundo que está na cadeia saber mexer com isso, mexer essas peças para poder cobrir de alguma maneira todos esses buracos. E como provocação, tem algumas coisas interessantes que dá para a gente medir. Será que na hora que meu comercial está passando na televisão, eu consigo converter mais no digital? É bem legal. Muito bem. Bom, aqui, então, nesse tema, no final não existe exatamente um grande consenso, né, pelo que eu estou percebendo aqui. Nós falamos desde, olha, cada um tem um comportamento diferente em cada device, então, independente de identificar a mesma pessoa, dá para você ter um impacto relevante. Tem uma abordagem mais determinística, onde a gente consegue identificar o usuário, embora possa ter alguns cuidados de privacidade maiores, mas que a gente consegue encontrar e acompanhar a jornada cross-device desse cara. E a gente tem abordagens mais probabilísticas, onde a gente consegue modelar e achar, eventualmente, um indivíduo sem a identidade dele, para que ainda assim, com volume, consiga ser efetivo. Então, a moral da história há muito que se fazer ainda e não está nada maduro nesse aspecto, é isso? Se nem os nossos amigos Certamente. americanos, que estão com uns números bem mais interessantes ali, voando eles lá já tomaram essa decisão. Eu acho que o próprio mercado de programático, digamos assim, chamando de programático toda a publicidade que é feita usando uma tecnologia, ele ainda não dá para dizer que ele está no que a gente chama de platô de produtividade. Não dá para dizer que absolutamente não vai acontecer mais nenhuma inovação disruptiva nos próximos 6 meses e que vai ficar estável por muito tempo. Ainda não está nesse nível. Eu acho que talvez Search já chegou nisso, SEO, Analytics lá atrás acho que chegaram nisso, o programático ainda de display, acho que ainda vai demorar um pouco para a gente falar assim, isso é definitivo, vai acontecer sempre assim. Bom, gente, antes de abrir para perguntas aí da plateia, que certamente são mais inteligentes que as minhas, eu queria
pedir que cada um de vocês pudesse rapidamente apontar as principais apostas sobre o cenário de DMP e dados para 2016. O que a gente pode enxergar aí pela frente? Eu vou martelar na mesma coisa. Eu aposto bastante nesse amadurecimento do onboarding. Eu acho que é uma prática que tem muita gente buscando e faz sentido. E nessa contribuição de atribuição. Eu acho que a gente vai ouvir muito falar das plataformas por conta desses dois temas, né? Você ser capaz de fazer o onboarding, combinar isso com dados de terceiro, ter escala, gerar consistência, personalizar a mensagem que você quer, e aí garantir que, né, você tenha o conteúdo correto para mostrar isso para a pessoa certa, e depois conseguir fazer uma conta que fala, putz, foi legal, deu resultado, está acima do que a gente estava esperado, está acima do grupo de controle. Para mim, são essas duas coisas que eu estou apostando. O onboard, sem dúvida, ele veio para ficar, ele tá, no dia a dia isso vem sendo mais falado, todo mundo está buscando, e assim vai ser obrigatório, porque afinal as marcas já gastaram muito dinheiro para tratar os seus CRMs, para formar essas bases. Não tem por que você deixar isso de lado e deixar de trabalhar com isso, ou seja, com os usuários que você já cadastrou, enfim. Isso vai ter que ser trabalhado. Acho que dentro do amadurecimento, que eu acho muito legal que vai acontecer também, é um pouco da lógica essa lógica que existe um novo hub de dados vai se espalhar para todo mundo. Acho que isso começou, por exemplo, dentro das agências, muito mais próximo do time de mídia. Isso, naturalmente, vai começando a ir para perto do time de planejamento, para o time de criação. Aí a gente vai começar a ver case aqui para ganhar prêmio, que vai ser demais, a coisa linda da ponta a ponta. No próprio anunciante, acho que tem um processo de amadurecimento muito forte, o anunciante entender que não vai ter jeito, ele vai ter que juntar aquele cara de mídia que não falava com o cara de CRM, que eles não conseguiam se trombar no corredor, eles vão precisar ser os melhores amigos agora. Então, acho que esse processo de amadurecimento de todo mundo sabendo tratar a plataforma, eu acho que vai ser uma das coisas mais bonitas que a gente vai ver aí nos próximos 365 dias. Eu concordo com tudo isso. Eu acho que realmente onboarding e cross-device são as bolas da vez agora. Mas voltando um pouquinho, um passo atrás, eu acho que o que a gente vai enxergar nos próximos 12 meses, imagino, é uma adoção cada vez maior de DMP mesmo, de empresas que se preocupando em fazer gestão de dados, mesmo para first party, para depender menos de quem vende do sell-side. Hoje, ainda o first party é dominante no mercado, porque a gente está falando de retargeting. O retargeting ainda é um ambiente muito dominado por quem vende a mídia e não por quem compra. Eu acho que isso vai migrar um pouquinho para o DMP. O DMP vai dar uma visão melhor para quem está comprando mídia, de ele fazer a própria gestão de audiência dele. Eu acho que esse é o primeiro passo. Com certeza, onboarding e cross-device vai acabar chegando para acrescentar essa necessidade que o anunciante tem de fazer a própria gestão de audiência. Legal, muito bem. Bom, a gente ainda está com o sinal amarelo aqui, então a gente tem tempo antes que o nosso prefeito entre aqui multando a gente. Então, eu passo a bola para vocês abrir para a plateia fazer suas perguntas aqui para esse painel. Então, quem quiser, a gente dá um jeito de chegar ao microfone. Karina, o pessoal está chegando ali já. Se puder levantar a mão, manter a mão levantada, quem quiser fazer pergunta, a gente vai coordenando aqui o microfone. Eu queria entender melhor como vocês fariam a atribuição dos dados sem ter os dados de login dos usuários. Ou seja, vocês falaram antes que existem possibilidades de fazer atribuição de cross-device sem ter dados de login dos usuários. Eu queria entender como isso é feito. Quer responder? Posso falar? Desculpa, dá para você só se identificar com o nome e empresa, assim fica mais fácil da turma? Claro, claro. Meu nome é Arthur, eu sou fundador da BR na Rede. Legal. Existem algoritmos que estão disponíveis hoje, e eu tenho um exemplo, se não me engano, se chama Panopticlick, se você quiser buscar, que são algoritmos que usam o que você expõe quando você faz eu vou falar mais tecnicamente, mas quando você faz a requisição do HTML, você expõe uma série de informações da sua máquina. A resolução do seu monitor, o número de fontes que você tem instalada, o IP que você está, tem uma série de informações que você expõe nessa comunicação que é usada para fazer essa determinação estatística. O pessoal geralmente combina esses atributos e chega
num ID que você tem 90 e poucos % de assertividade de que isso é de um single device. Você poderia até melhorar um pouquinho mais isso, mas, de novo, por conta até de uma camada de privacidade, essa probabilidade não ultrapassa 95%, 96% para você ter essa chance de combinar um ou mais devices. Mas é assim que o algoritmo trabalha, ou pelo menos esse caso que eu te comentei do Panopticlick. Achei o conceito básico de atribuição na hora que você vê o anúncio, você tem que marcar aquela pessoa, quando a pessoa compra, você tem que ver se a pessoa está marcada ou não. Isso é o básico. Essa marcação pode ser simplesmente, como o Luiz falou, por digital fingerprint, ou cookie, ou qualquer tipo de identificação, login, o que você tiver disponível. Tendo essa identificação, de qualquer maneira, você consegue fazer atribuição. A ideia o foco é sempre na identificação. Diversas maneiras de se identificar o internauta podem ser combinadas para você, na hora de identificar a pessoa que compra, descobrir se ela já estava identificada de qualquer jeito que eu fiz antes. É basicamente isso. Pode ser por login, pode ser por cookie, pode ser por fingerprint, pode ser por cross-device probabilístico, enfim, tem milhões de possibilidades. Usando o ID de um vendedor de tecnologia, enfim. Só para entender melhor, então, se eu conseguir criar uma chave baseada em número de fontes e todos esses dados de uso daquela máquina específica que o usuário tem, como que eu faço para atribuir isso digamos, ao smartphone que esse mesmo usuário Não, essa identificação que o Luiz comentou, ela vale para o dispositivo. É uma identificação de dispositivo. Não é cross-device. O cross-device probabilístico é outra coisa. Sim. Ele pega várias outras informações ambientais e ele usa aquilo para determinar que aquele notebook é do mesmo dono daquele desktop. Exatamente. Daquele celular ou tablet. Bom, é isso que eu gostaria de entender melhor. Eu também queria saber a fórmula da Coca-Cola, mas eles não me falam, então fica difícil. E o Adriano vai convidar você para almoçar com ele. Mais perguntas, gente? Aqui ó, no meio. Mãos levantadas, assim a gente leva o microfone até. Vamos lá. Meu nome é Romildo Lucas, sou da TV Data, estou aqui. A pergunta é para o Adriano. O Paulo fez uma pergunta aí há poucos minutos atrás, você foi bem cético quando ele perguntou se um consumidor vendo um anúncio na TV poderia ser impactado no mundo digital. Eu? Você falou não. Acho que eu não falei nada. Polêmica, desculpa, treta. Eu entendi então errado. Desculpa a pergunta. Porque, Paulo, você podia repetir a pergunta, então? Você já repetiu, é isso aí. Será que a provocação que eu fiz será que o usuário, quando o comercial de uma marca está passando na televisão, a hora que você fizer esse anúncio simultaneamente no digital, ele pode ter uma melhor performance? Sem dúvida, eu concordo totalmente. Sim. Ok, obrigado. Mais um para almoçar com você. Muito bom. Está aqui. José Albuquerque do Terra. Bom, nesse mesmo evento, ano passado, numa apresentação, não lembro se foi tu, Adriano, mas eu ouvi que o Second Party Data não existia. E eu acho que essa visão faz mais sentido, porque da perspectiva do publisher, o meu dado é o first, e do anunciante, o dado dele é o first também. E o third party é o dado que eu também achei muito interessante você falar hoje, que é um dado público. Mas os data providers ainda cobram por esse dado. É público no sentido de que qualquer pessoa pode comprar. Ele não é gratuito. Ok. E a minha pergunta tem que pagar o aluguel e tal. Sim. Mas a minha pergunta o third party, a partir do momento que ele está sendo usado tanto pelo anunciante quanto pelo publisher, e ele acaba virando um dado meio genérico, qual é o diferencial do third party data, no fim das contas, a partir do momento que ele está sendo usado dos dois lados? O third party, por definição, é um dado que ele é commodity, ele está disponível em todos os lados. Está disponível no sell side, está disponível no buy side.
Eu acho que isso é o que diferencia ele e é o ponto forte dele também, porque ele é padronizado, você consegue fazer uma campanha, por exemplo, cross-channel com os mesmos atributos de dados, sem se preocupar se o publisher vai ter um conjunto de dados diferente do outro publisher, se numa rede de publicidade ou no DSP vai ser compatível, se o que o data provider diz que é bolinha, também é bolinha no outro data provider. Toda uma questão de metodologia, o data provider, com esses dataset de third-party data disponível publicamente, não no sentido de gratuito, mas no sentido de que todo mundo pode comprar, isso dá uma certa tranquilidade para o planejador, para o cross-channel, dá tranquilidade para o publisher também, que não precisa ficar se provando toda hora, olha, o meu dado ele é o melhor porque eu estudei e tal. Não, ele é o dado que já é comprovado no mercado, já tem muita gente usando, consumindo. Então, tem várias questões aí que envolvem o third-party data. Com relação ao second party, ele é um third party, só que ele é um third party que não é público. Ele é disponível só para aquele parceiro. Eu gerei especialmente para você. É aquele quando você vai no McDonald's, ele tira o hambúrguer do Big Mac e põe um adesivo especial para você. É um second party burger. Deixa eu... boa. Muito bom. Palmas. Né? Eu ia tentar complementar, mas com as palmas agora eu me inibi aqui. Segue o jogo. Oi, bom dia. Meu nome é Écio, sou da Globosat. Écio, então, legal. Bom, eu vou fazer uma pergunta, de certa forma, conceitual, assim, meio filosófica. Queria saber de vocês se vocês acham que o dono do dado, que a gente falou, ele estava falando de compra de dados, tal, de ser público, não é gratuito. O dono do dado é o usuário ou é quem o empacota? Isso... Existe vocês conhecem alguma iniciativa de que o usuário, o dono do dado, seja remunerado por ceder esse dado ou não? Traz o gin. Tem que chamar o departamento aí jurídico. Não conheço nenhuma iniciativa. O que o usuário consegue fazer, geralmente, nessas práticas, é optar por sair e não receber mais uma comunicação desse nível. Mas se ele é remunerado, não financeiramente, mas se aumenta a relevância, se entrega alguma coisa que ele quer ver. Talvez isso tenha algum valor para ele, que não é um valor financeiro, mas eu nunca ouvi falar de um usuário sendo remunerado por conta do dado. Conceitualmente é uma grande discussão conceitual mesmo, mas acho que a lógica o Globo faz o seu trabalho de marketing para ter aquele cara como anunciante, para ter aquele cara como usuário. Acho que me soa absolutamente legítimo que, a partir do momento que o usuário deu o consenso dele, que o Globo possa trabalhar com essas informações, com esses dados. A mesma coisa, seja um publisher, seja um anunciante, me parece bastante legítimo, mas acho que bastante água vai passar por baixo ainda dessa ponte aí nessa discussão. O Cris, no começo, mostrou aquele mapinha lá com as cores, como é que está cada país. Acho que essa é uma discussão global, e no Brasil, especificamente, que acho que a gente está atrasado, está nesse começo ainda de marco civil, que é meio só passando o tema. Eu acho que a gente vai ter uma boa e grande discussão e espero só que a gente, como mercado, a gente consiga nós próprios tentarmos o regular para não ter alguém Brasília, não sei o que está acontecendo, deu uma canetada aqui, vamos com tudo. Senhor, e só para complementar, uma visão que eu gosto de utilizar para deixar isso bem claro é sempre a distinção entre o que é o dado pessoal, onde você identifica a pessoa com dados cadastrais, identificação dela, contra o dado anônimo, que em geral é esse que a gente está falando, e que você não conhece o usuário, mas entende-se como legítimo você identificar preferências, hábitos, comportamentos para tomar alguma ação em cima. Então, hoje, essas boas práticas globais sugerem que, quando você está trabalhando mais com dado anônimo, você já parte de um consentimento prévio que está implícito e que, portanto, torna o uso dele mais flexível. Mas, lógico, sem querer entrar aqui em discussões legais, etc., porque tem muito pano para manga. Existem regulações no Brasil e no mundo inteiro que vão naturalmente evoluir no sentido de tornar tudo isso mais cuidadoso, mas a gente não deve ver isso como inibidor do mercado como um todo e da evolução e da inovação que esse mercado está trazendo no sentido de se conhecer melhor o consumidor. Então, acho que esse é o grande ponto no final também. Tá ótimo, obrigado.
falar um negocinho também rapidinho aqui. Eu acho que a gente tem que lembrar de uma coisa também. A internet é um grande mundo grátis, certo? E muitas vezes você navega por sites, não paga nada por isso, consome conteúdo e não paga nada por isso, né? E tem basicamente uma única forma de remunerar os parceiros que estão presentes, né, que estão oferecendo conteúdo, que é por publicidade. Publicidade pode ser um banner ou pode ser um dado, né? Então, cadê o S? Ah, beleza. Então, beleza. Quando você pensa, quem é o dono do dado? O dono do dado é o usuário. O usuário tem que ter ferramentas para escolher se ele quer ou não tornar esse dado disponível em uma base de dados. E aí existem diversas possibilidades, diversos conselhos que permitem isso, MRC, o AdChoices, e vários players aqui no Brasil fazem uso dessa metodologia, que é o quê? O banner está sendo servido. Tem um izinho ali no cantinho, você clica nesse i e você vai para uma página onde você escolhe se você quer ou não fazer parte daquilo, com que tipo de interesse, em quais sites. Então, o dado, a decisão é do usuário. Tá? Por que eles vendem o dado? Porque a gente precisa ter um financiamento desse negócio. Por quê? Se eu não tiver dinheiro entrando, não tem como oferecer conteúdo. Se eu não tiver conteúdo para oferecer, as pessoas não navegam, né? E aí a roda não gira. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente já vem discutindo nos comitês. Não é? Enfim, eu acho que é importante ter isso na cabeça, porque a gente se acostumou a ter tudo muito... É tudo muito fácil, muito acessível. De qualquer aparelho, você tem acesso a qualquer conteúdo que antes você teria que entrar numa livraria, comprar, você teria que pedir, esperar 6 meses para o livro chegar. Então, eu acho que tem um trade-off aí. Tá? Beleza? Perfeito. Só para complementar, eu não sou contra as empresas que estão ali, não. É só para... Eu acho que tem que ter... Pelo contrário, eu trabalho com várias delas. Né? Pô, SO, não derruba a gente, cara, você tá louco. Não, que pode ter ficado essa impressão, mas não é isso. Aquele almoço lá que tinha prometido acabou, viu? Não tem mais, não. Eu acho que é só uma oportunidade para deixar isso, como eles fizeram, deixar isso claro, né? Porque senão fica uma coisa meio obscura, né? O cara, tá usando um dado, o dado é do usuário. Então. Lembrando que, gente, para todos aqui, há que se prever o uso do dado nas políticas de privacidade de cada ambiente onde esse dado está sendo coletado. Simples assim também, tá? E a regra do jogo fica transparente com o usuário. Isso é a premissa. E aí tem formas e formas de fazer isso. Tá? Mais uma pergunta ali. Meu nome é Ricardo, sou daí Brasil. Sobre a sua inquietação de, se eu fizer uma campanha no off, eu implemento, eu cresço no on ao mesmo tempo, eu te respondo que sim. A gente acabou de fazer um teste com um grande e-commerce e nós fomos um pouco mais além. Nós remuneramos o veículo por CPA. Onde está o problema disso tudo? Né? O cliente não está preparado para essa comunicação no offline com o online. Essa união em tempo real, ele não está preparado. Né? Ainda na cabeça dele, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ele não consegue juntar isso. Os resultados foram excelentes, os números de relatórios foram assim exponencialmente gigantes. Ele ficou até assustado com os números que viu. Mas ele ainda não consegue ter na cabeça dele que isso é uma única comunicação, onde a gente briga no mercado de que não tem essa separação. As pessoas estão nas múltiplas plataformas. Elas começam um dia no celular, estão no seu carro, no rádio, vão para o escritório, estão no seu desktop, saem dele, voltam para o carro, chegam em casa, estão na TV e aí vão para o tablet. Isso é todo dia, qualquer um de nós. Mas o cliente não está preparado para isso, ele não consegue fazer essa união na cabeça dele, não entra, mas dá o resultado e ele é violento, é muito grande, cresce assim, em dados que é um absurdo, Aí a minha pergunta para vocês é o seguinte, dado que a gente está falando de um monte de informação, de dados, onde a gente tem 3 partes muito claras aí, é o digital, é o offline e o CRM. Em que momento essas 3 cabeças vão deixar de serem feudos e serem um único banco, serem uma única estratégia, serem um único pensamento? A gente tem muita informação no mercado, a gente tem hoje o offline, acho que o online também já começa a enxergar as pessoas, não mais consumidores, e sim pessoas, enxergar os seus hábitos. A gente sai do te dou informação, onde você vê como eu sou no meu dia a dia. A gente já está indo para a antropologia aí dentro.
Tem algumas agências já usando esse tipo de ferramenta, em estudar o hábito dele mesmo, em ser um observador. Eu participei de um grupo desse, de estudos, é alguma coisa muito maluca a relação das pessoas com a marca na sua vida, não é nem no seu dia a dia. Né? É uma coisa muito doida, onde ela não está respondendo para você um questionário, ela está te mostrando como ela se relaciona. É muito além. Então, em que momento essas três cabeças vão resolver e vão entender que temos uma única coisa a ser feita, comunicar a marca com as pessoas no seu dia a dia? Vai dar data? Vai falar data? Acho que essa é a pergunta do $1 milhão, né? Eu posso falar por experiência própria, eu venho do mercado de CRM, então, de alguma forma, isso já está acontecendo. Né? Essas disciplinas acabam se tocando e tudo bem, eu ainda sou uma pessoa, tenho uma cabeça e tal, mas eu acho que depende muito da cultura corporativa, do meio que essas pessoas estão. Mas é um que caminho. Está acontecendo. É um caminho sem volta. O trabalho de todos nós aqui é evangelizar. Essa é a importância desse evento. É isso, é um caminho natural. Quem tiver mais pronto, seja do lado do anunciante, seja da agência que atende ele, seja dos terceiros que atendem ele, vai chegar antes nessa corrida e uma hora tende a todo mundo chegar. Acho que complementando só, falando demais, mas eu lembro que alguns anos atrás algumas marcas ainda pensavam se elas queriam participar de redes sociais ou não. E eu me lembro de uma reunião com uma montadora bastante grande dizendo: já tem gente fazendo isso. Se você não estiver participando desse diálogo, olha só, tem X páginas que já falam sobre a sua marca e você não está participando do diálogo. É assim que você quer que o público participe dessa conversa? E, obviamente, hoje em dia você não tem nem mais esse questionamento. Então, acho que é a evolução natural. A gente tem tempo para mais 2 perguntinhas. Quem mais aí? Bom dia. Quem fala é Arthur Pereira, da Publia. Há muito tempo tem se anunciado que os cookies eles vão ser substituídos por outras tecnologias e que os cookies eles têm alguns problemas, defeitos ou vida útil. Eu queria saber hoje, na prática, o que existem nas plataformas brasileiras, no que a gente tem hoje disponível no mercado, que não é mais baseado somente em cookie, o que é um pouquinho, como está essa situação de fingerprint e outras soluções. E uma outra coisa, uma segunda pergunta é, será que no futuro somente plataformas como Google e Facebook vão conseguir fazer esse cross-device por conta de todo o login e tudo mais, que isso existe ou não? Nós vamos ter outras soluções que vão conseguir fazer esse mapeamento do usuário e com tecnologias que talvez não sejam o cookie. É interessante, mas, por enquanto, o cookie ainda é o identificador padrão da indústria. O fingerprint tem um problema, que é um problema de controle do usuário. O internauta não consegue ter o mesmo grau de controle sobre se ele está sendo identificado ou não, como ele tem no cookie. Hoje você consegue ir no browser e você mesmo desligar os cookies, apagar os cookies, sair das coletas de comportamento, mesmo que a empresa de coleta de comportamento não faça esse tipo de política de privacidade ou não ofereça o botãozinho de opt-out. No cookie você consegue sair por sua conta e no fingerprint não. Você fica dependendo da boa vontade ou da política de privacidade da pessoa da empresa que está te identificando. Essa é a diferença básica entre o cookie e o fingerprint. Em termos de tecnologia, o fingerprint é praticamente funcional. Daria para adotar ele em larga escala sem problema do ponto de vista de tecnologia. Do ponto de vista de privacidade, direito do consumidor, ele é um pouquinho mais escuro do que o cookie. Com relação a cross-device, vai acontecer em breve a briga dos IDs. Assim, vai ter o Google, o Facebook, a Apple, caras grandes, talvez a Amazon, enfim, com caras que têm um grande número de pessoas identificadas que não dependam nem de cookie, nem de fingerprint, nem de nada disso. Contra aqueles que vão estar oferecendo um tipo de identificação que seja probabilístico, baseado em algum tipo de análise estatística de comportamento,
ferramenta, enfim, vai acontecer isso em breve. Hoje, por hora, o mercado, tudo que a gente está conversando agora sobre programático, dados, etc., ainda é muito fortemente baseado no cookie. E além de Google e Facebook, que tem essas soluções, já tem players no mercado. A Experian tem um produto chamado AdTruth, que também endereça isso. Né? E, enfim, tem concorrências. Acho que a gente vai ver um amadurecimento desse mercado nesses próximos meses. E complementando, para trazer uma visão aí de diferentes mercados, aqui no Brasil, a gente ainda é essencialmente cookie-based, o que significa que a gente vai muito bem na web e muito bem em mobile web. Quando a gente vai já para o universo de apps, a gente começa a ter limitações nesse sentido, e aí está o grande desafio que foi falado aqui no painel. Mercado americano, para a gente usar como benchmark, hoje, 90% das aplicações em programática, quando vão para mobile, e vão para mobile 90% das vezes, vem usando muito Device ID, né, como a referência de como fazer essa indexação e você criar essa associação de inteligência, de conhecimento do usuário para ser impactado. Lembrando que o Device ID ele é fornecido por alguém. Exato. É pelo Google do Android, pela Apple do iOS, enfim, pela Microsoft. Exato. E mesmo as empresas que fazem esse tipo de sync entre o cookie e um Device ID, por exemplo, elas hoje têm uma penetração incrível nos mercados maduros, mas ainda muito fraca em América Latina. Então, também, quando a gente vai para uma solução standard de mercado, não existe penetração suficiente para você ter taxas de match de reconhecimento suficientes para, de repente, se alcançar os objetivos necessários agora, no curto prazo, por aqui. Então, faz parte dessas fronteiras a serem desbravadas aí nos próximos meses e anos aí pelas plataformas por aqui. Última, acabou? Encerramos? Sim. Já chegou não chegou no sinal vermelho ainda não, né? É que a gente recebeu uma caneta daqui dizendo que a multa está suspensa. A gente consegue mais uma pergunta. Eu sou o Gustavo, sou especialista em privacidade. Como vocês estão falando em tendência de uso de dados, vou falar um pouquinho de tendência de dados, de uso na privacidade, tendência na privacidade. O consentimento sempre foi a forma, historicamente, de você ter legitimidade no uso de dados. A questão que se põe agora é que existe uma fadiga do consentimento, no sentido de que ninguém lê efetivamente as políticas. Já teve gente que vendeu a alma aceitando uma política de privacidade, que fez a brincadeira: se você vende a alma, 86% das pessoas que entraram no site venderam sua alma. A tendência agora, o que a gente tem, são duas formas de legitimidade. O consentimento, ele ainda é importante, e a questão de accountability, que se chama responsabilidade demonstrável, que passa pela autorregulação, né? Então, só para fazer esse comentário, e dizendo que tem 4 tipos de dados. Dados coletados, que são os dados que a gente tem efetivamente no cadastro, que é o dado de coleta passiva, o usuário vai lá e insere os seus dados. Você tem o dado observado, o dado inferido e o dado preditivo. Para esses 3, o consentimento é muito difícil, e aí se fala realmente na fadiga do consentimento. Quero ouvir o comentário de vocês. Fala você como IAB, vai, Cristiano. Eu só falo na presença do meu advogado. Bom, primeiro esclarecer que o Artesi é um grande colaborador das discussões do IAB e fala com mais propriedade que qualquer um aqui nesse palco sobre as questões de privacidade. E é um grande colaborador aí com todas as informações que a gente tem. Eu coloco aqui do ponto de vista não de IAB, mas de player do mercado, né? Até porque falar em nome de associação ainda esse assunto é muito delicado. Eu não tenho dúvida, e hoje eu defendo pessoalmente muito isso, que a gente tem que ter exatamente esse olhar distinto entre o que é o dado pessoal do que a gente pode rotular de dado anônimo de maneira mais geral, tá? Sem entrar nas nuances de como ele é coletado, como o Gustavo bem colocou. E, sem dúvida, por conta dessa fadiga do consentimento, a gente, do lado do dado anônimo, que necessita de um tipo de coleta por observação, talvez de uma maneira muito mais agressiva por parte das empresas, para que consigam, de fato, observar esses usuários, sem necessariamente que eles percebam no dia a dia, ainda que eles tenham a ciência de uma política de privacidade, sem dúvida que a gente tem que ter um tratamento totalmente distinto, porque, caso contrário, a gente vai estar falando em inibir, de fato, toda uma indústria aqui, onde, como
está se falando desde o início do evento, o ponto-chave é conhecer melhor a jornada do consumidor, conhecer melhor o consumidor. Não há nada de errado com isso. Quer dizer, desde o princípio da disciplina de marketing, o desafio é como conhecer melhor o seu consumidor. Então, o que a gente está falando aqui são técnicas que façam isso da melhor maneira. Quando a gente vai para o dado anônimo, eu acho que não basta apenas, de fato, a gente ter cuidados em relação à coleta, mas aquilo que talvez seja uma responsabilidade de todos nós aqui nesse palco e de vocês aí também que estão na plateia e que participam desse jogo, que é a questão ética. Quer dizer, não basta só seguir as regras ou ter ciência das regras, mas também ter uma atitude ética, uma atitude responsável para essa coleta, para esse tratamento, porque essa fronteira sempre vai ser muito tênue e vai depender da gente ter as boas práticas para preservar o mercado e a inovação e a capacidade que esse mercado tem de construir valor para as marcas. Então, fica aqui a minha colaboração, se vocês quiserem complementar. Vou dar joinha. Gente, então, ficamos por aqui. Agradeço a atenção de todos nesse painel e voltamos logo mais. Valeu.